Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro dia da semana é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia mais feliz de todos, porque Ele norteia a nossa semana. Algumas pessoas usam as frases muito bobas, muito tolas, sem missa, domingo sem missa, domingo sem graça. São frases tolas. Não, nós estamos aqui porque o Senhor ressuscitou e Ele está dentro de nós, e nós não temos nenhum dia da nossa vida sem a graça divina, porque Ele está nos amando, trabalhando dentro do nosso coração, trabalhando em nós pela palavra, trabalhando em nós pelo seu Espírito, trabalhando em nós pela sua misericórdia. Por isso nós somos imbuídos da graça e do poder e da misericórdia de Deus. Vamos meditar a palavra. Nós vamos aprender agora, meus irmãos, como receber Jesus. Algumas pessoas ainda não receberam Jesus, não acolheram Jesus, não se entregaram a Jesus, não permitiram que Jesus se tornasse o Senhor, o Salvador e o libertador de suas vidas. Então nós vamos mergulhar na palavra de nosso Senhor. Algumas pessoas receberam Jesus só espiritualmente. É uma maneira de receber, mas uma maneira imperfeita. Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, aqueles que creem em Jesus, receberam já Jesus, mas de maneira imperfeita, porque não receberam o mistério e o sacramento da presença de Jesus. Por exemplo, o batismo, a crisma e, sobretudo, a Santíssima Eucaristia. Eles só receberam Jesus espiritualmente. É uma maneira de receber Jesus, mas uma maneira imperfeita. Há uma outra maneira de receber Jesus, a maneira sacramental. São aquelas pessoas que frequentam a igreja, que vêm na missa aos domingos e talvez diariamente, recebem Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, mas só recebem simplesmente como um alimento, se alimentam, e aquela Eucaristia, Jesus, não opera nada na vida da pessoa. A pessoa continua do mesmo jeitinho, com aquela mesma mentalidade antiga, com aquela vida sem oração, sem leitura da palavra, sem uma intimidade profunda com Deus. Esta é uma maneira de receber Jesus e uma maneira imperfeita, também extremamente frágil, porque aqui a pessoa recebe Jesus no sacramento, no mistério, mas não recebe Jesus pela fé. O Concílio de Trento diz que a maneira perfeita de receber Jesus pela fé é crendo nele e sacramentalmente. Vamos tomar o Evangelho de hoje. Tome comigo João, capítulo 6, que nós acabamos de ouvir, o versículo 46 em diante. Jesus diz: não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai, está falando dele, e o Senhor diz: em verdade eu vos digo, quem crê, leiam comigo, possui a vida eterna. Atenção, quem crê possui a vida eterna. Se recebe Jesus pela fé, primeiro modo, imperfeito. E ele continua dizendo: eu sou o pão da vida. Segundo modo, pelo sacramento e pelo mistério. Então nós precisamos receber Jesus pela fé para ter a vida eterna e pelo sacramento para manter a vida eterna. Jesus continua dizendo, versículo 49, os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Vamos ler juntos? Quem dele comer nunca morrerá. Então não basta ter a fé somente. É preciso se alimentar do seu corpo e do seu sangue. Versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo, descido do céu, e de novo, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Nós sabemos que Jesus aqui não está falando de maneira fictícia. Ele não está falando de maneira metafórica
um comer imaginário ou um comer espiritual. Jesus está dizendo, em outras palavras, sentar-se à mesa e comer com ele da sua presença, que é a Santíssima Eucaristia. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a receber Jesus com fé e receber Jesus na Eucaristia, no seu mistério, no Santíssimo Sacramento. Quando a pessoa recebe Jesus com fé e na Eucaristia, o que acontece com a pessoa? Acontece três coisas. A primeira, a pessoa se transforma. Ela muda de vida. Ela muda de mentalidade. Ela tem um coração cheio da graça. E ela muda de comportamento. Porque a fé é um seguimento a Jesus. Imaginemos, você começa a seguir a Jesus e você vai se alimentando de Jesus. Esse alimento é tão poderoso que vai transformar você em uma nova criatura. Você não vai conseguir mais viver como um homem velho. Você não vai mais conseguir, como na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, de fazer aquela experiência, mesmo que tivermos feito, do profeta Elias, estar em depressão profunda, porque ele recebeu todo o ataque dos idólatras, todo o ataque do paganismo. Elias ficou profundamente depressivo, triste, e Elias disse, já posso morrer. Entrou no deserto, entrou sem destino, sem norte, ficou debaixo do junípero e disse, agora posso morrer. E o Senhor nosso Deus, que é misericordioso, mandou um anjo, tocou em Elias e disse a Elias, levanta e come. Elias se levantou, comeu, mas voltou a dormir. O anjo de novo toca em Elias e diz, levanta e come. E diz a Escritura que Elias levantou, comeu e por 40 dias caminhou até o monte de Deus Horebe, isto é, Elias teve de novo um norte, um discernimento, teve autoridade espiritual, teve a graça de Deus. Por quê? Porque Elias foi transformado. Elias foi transformado por aquele alimento. Aquele alimento não só deu um poder físico a Elias, um poder mental e psicológico, mas aquele alimento transformou Elias naquilo que ele acreditava. Isso acontece com a Santíssima Eucaristia, que nós recebemos todos os dias no altar, pelo poder da fé. A pessoa ela vai se transformando, ela vai se convertendo, ela vai mudando. Olhem para a segunda leitura de hoje, tome comigo a carta de São Paulo aos Efésios, versículo 32 do capítulo 4. São Paulo diz, sede bons uns para com os outros, compassivos, perdoai-vos mutuamente, sede imitadores de Deus, vivei no amor, etc. O que é que São Paulo está dizendo? Aqueles que têm a fé em Cristo, que se alimenta de Cristo, vive assim. Começa a viver na bondade, na beleza, na compreensão, na paz, na transformação de vida. Então, quem comunga espiritualmente pela fé, quem comunga sacramentalmente, a vida é transformada. A pessoa vive uma vida eclesial, no sentido de igreja como tal, com os irmãos. A pessoa vive uma vida eucarística, isto é, uma vida de ação de graças. A segunda coisa que acontece, quando a pessoa recebe Jesus pela fé e pelo sacramento, ela se mantém aquecida no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Esses dias eu ouvi um canto muito bonito, as pessoas rezando, pedindo a Deus um novo Pentecostes. Não acontecerá. Pentecostes é um evento salvífico que aconteceu uma vez para sempre, há 2000 anos, e a igreja foi batizada no Espírito para sempre. Amém. O Espírito Santo já foi derramado. Quando nós pedimos o Espírito Santo, pedimos para que ele flua, para que ele santifique, para que ele manifeste os dons, os carismas, as graças, os milagres, os exorcismos, mas não um novo evento salvífico chamado Pentecostes. Já veio o Espírito Santo, e ele não voltou para o Pai, está na igreja,
está no nosso coração e está, sobretudo, dentro do cálice. Daqui a pouco o padre vai fazer uma oração chamada de epíclese, invocação. Vai invocar sobre o pão e o vinho, o Espírito vai dizer, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que estas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem transforma o pão em corpo é o Espírito Santo, pelas palavras do sacerdote. Quem transforma o vinho em sangue de Cristo é o Espírito Santo, pelas palavras do sacerdote. Aí quando nós viremos aqui receber Jesus na Eucaristia, seu corpo e seu sangue, o que nós receberemos? O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai queimando tudo, que vai dando a você unção, vai dando a você sabedoria, vai dando a você discernimento, vai dando a você o santo temor, vai dando a você fortaleza, vai dando a você coragem, vai dando a você tudo aquilo que você necessita para viver na graça, na presença e no poder do Senhor. Mas isso só acontece com aquelas pessoas que recebem Jesus com fé e no sacramento, no mistério, Jesus como alimento de vida eterna. Tem uma terceira coisa que acontece quando a pessoa recebe Jesus. Todos os males são destruídos. Veja que coisa maravilhosa. Todos os males. Ultimamente as pessoas estão desenvolvendo uma espiritualidade um tantinho esotérica. E vou me explicar. Estão depositando de novo em objetos sagrados um determinado poder que a igreja não ensinou. Por exemplo, nós devemos ter nas nossas casas um crucifixo no quarto, na porta, devemos ter o nosso terço, mas não são amuletos. A cruz por si só na porta não defende você de nada. O terço pendurado no carro ou na cabeceira da cama não defende você de nada. A medalha milagrosa que você usa no peito ou qualquer outra medalha santa, como a de São Bento, se você não tem fé, se você não tem vida de oração, se você não tem vida sacramental, não te protege de nada. Então, meus irmãos, tem pessoas depositando em objetos sagrados uma espécie de uma espiritualidade esotérica, como se fosse amuleto, e ela esquece que recebe o poder dos poderes, a graça das graças, o milagre dos milagres, que é a Santíssima Eucaristia. Imagine você cheio de Jesus na Eucaristia. O maligno tem poder contra você? Não tem poder contra você. Quando eu vou fazer o ritual de exorcismo, eu pego uma teca envolta num sanguíneo e pego uma partícula do Santíssimo Sacramento do tabernáculo, coloco aqui no bolso e coloco a estola e vou exorcizar com toda humildade em nome de Jesus. Numa certa vez, o demônio disse, por que você não vem sozinho? Ele disse, eu quero você sozinho. E eu cá comigo, eu disse, eu estou ficando velho, né, besta? Nunca sozinho. Nunca sozinho. Com a Santíssima Eucaristia. Como alimento, como celebração, como aquele que de fato protege e ilumina a nossa vida. Obviamente ninguém pode fazer isso. Ninguém pode pegar o tabernáculo, abrir o tabernáculo e fazer um sacrilégio terrível se alguém abrir o tabernáculo e pegar uma santíssima partícula e colocar no bolso ou coisa parecida. Faço por causa do ministério sacerdotal, depois coloco dentro do tabernáculo, isto é, dentro do altar. Então observem, meus irmãos, e concluo. Quando a pessoa se alimenta de Jesus, recebe de Jesus, nenhum mal fica na sua vida. Tudo se dissolve. Porque Jesus é presença poderosa. É presença poderosa. Você vai comungando e os pecados veniais vão sendo destruídos. Você vai comungando e as dores falsas, isto é, criadas pelo mal, estão sendo destruídas. Aquelas doenças não verdadeiras estão sendo destruídas. Tudo isso pelo poder da Santíssima Eucaristia. Queremos pedir a Jesus, hoje, a graça de poder receber Jesus pela fé e recebê-lo no seu sacramento do altar, recebendo o mistério divino que nos salva, que nos liberta, que nos transforma e que nos dá a força do Espírito Santo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,